Super bom dia aos queridos que forem chegando aí para assistir esse momentozinho, um bate-papo com essa minha maravilhosa. Você tá com fone de ouvido? Tava olhando. Ela estava ligada em outra frequência, gente, mas já está aqui inteirinha conosco. Essa é a minha gatona maravilhosa. Queridos, então, hoje nós uma live especial, muito especial. Nós vamos nos conectar com outro lado do mundo, Dubai, né? Emirados Árabes, um casal super, ultra, mega querido que mora lá, o Pedro e a Priscila. Daqui a pouquinho vão estar entrando aqui conosco e vamos ter uma conversa bem informal, nesse tempo totalmente diferente de tudo que já vivemos, né? Vamos lá, vamos entrar aqui na nossa Pedro, nosso querido Pedro, Priscila. E você que está entrando aí, seja bem-vindo todos, que um dia seja um dia especial de unção, de alegria, cheio da presença do nosso Deus, do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Bom, como é do outro lado do mundo, acho que demora um pouquinho para chegar lá o pedido, o convite para que eles entrem. Está conectando ali, acho que já que chegam. E aí, meu amor, dá um alô para esse povo lindo aí. Olá, querido. Maravilhosa, nesse dia abençoado, amém? Estamos aí com várias programações para o dia de hoje. Hoje nós temos uma live à noite também com um casal querido lá de Mococa, Agnaldo e André, os pastores de lá. Então, o dia vai estar cheio aí de coisas boas, amém? Além disso, temos várias outras lives que estão acontecendo. Dá uma olhadinha na programação da SNT Saúde SP no Instagram, que tem muita coisa boa rolando lá. Nós estamos com uma grade de programação interessantíssima, tem bastante assunto para ocupar sua mente, o seu dia, o seu coração, amém? Amém, é isso aí. Vamos lá, já enviamos um convite, estamos aguardando aqui. Espero que essa Funcione, né? internet está bem confusa, né? Esses dias o tráfego está muito intenso. Ontem no todo, foi difícil ontem. É. Olha lá, vamos tentar de novo, já que dá certo. Vamos lá. Bom, Só para falar um pouquinho aqui sobre os nossos convidados de hoje, a Priscila e o Pedro. Priscila é uma discípula querida de Belo Horizonte, nós nos conhecemos desde lá, né, Erasmo? exatamente. Se converteu lá nessa nossa terra e muito querida. E quando nós viemos para São Paulo, né, há 11 ou 12 anos já, Erasmo? 12 12 anos. anos atrás, Um né? pouquinho. Viemos para cá, para São Paulo, e nós convidamos uma pequena equipe para nos acompanhar, e a Priscila fez parte dessa equipe. E eu me lembro, inclusive, que quando a gente convidou, a mãe da Priscila, a Lurdinha, veio, não, eu preciso conversar com o Bispo Erasmo. Não, Bispo Erasmo, não faça isso, não leve minha filha, você lembra, Erasmo? São Paulo ia ser longe de BH, né? É. E aí a gente ficou indo, porque a Priscila estudava, fazia enfermagem. E aí eu falei, não, Tudinha, ela não vai parar, ela vai continuar lá. E ela veio para cá conosco e acabou se formando, trabalhou no Albert Einstein aqui, foi uma benção. E acabou, teve a benção de conhecer o Pedro, né, que foi um querido que se converteu aqui em uma das nossas células, na célula do pastor Daniel, na época, né, Erasmo? Exatamente. E aí eles se conheceram e Deus preparou esse encontro maravilhoso e se casaram, um casal abençoado, tem uma família linda, moram hoje em Dubai, né? Já há 8 ou 9 anos. O tempo passa rápido demais, né? E a gente tem mantido contato, né? Durante esses anos todos, acompanha, eles sempre vêm, passam aqui, nós estivemos lá na casa deles, em Dubai. São um casal muito precioso, tem muito para compartilhar, tem muito a oferecer, né? Uma experiência de vida muito grande, muito abençoada. Então, estamos tentando aqui ver se a gente consegue contactar os Então, dois. já enviamos 2 convites. Deve estar algum problema na... Vamos ver se Deus vai dar certo. Enviei de novo. Espero que dê certo. Vai lá. Aleluia! Aleluia! Bem-vindo! Aleluia, que
Ei, Jesus, que bênção! Suando aí, Pri. Foi cortado, Mas deu certo, Deixa eu graças a até Deus. limpar aqui o suor de Tadinho. trabalho. Nossa! A gente faz isso toda hora. A gente sofre aqui toda benefício. hora. Tem um benefício. Vocês já introduziram a gente, ficou fácil agora. Não, agora vocês têm que se apresentar, né? O pessoal quer conhecer vocês. Falem um pouquinho aí. Primeiro, bem-vindos, né? Saudadona, muita saudade de vocês. Mas apresentem-se. Hã? Olha, primeiramente dizer a saudade enorme, né? Só de ter esse contato virtual já deixa a gente super feliz. E bastante honrados com o convite. Obrigado mesmo. Delícia. Vocês dois são dois grandes sorrisos. Olha que sorriso lá dentro. Gente, vocês que estão enxergando, esse é o retrato desse casal. Os dois são uma alegria que não tem fim. Amamos demais vocês, viu, Pedro e Priscila? Vocês são do nosso coração. Conta aí, quanto tempo de Dubai, querido? Quanto tempo? Olha, estamos aqui quase 9 anos, né? Vai fazer 9 anos. Parece que foi ontem que o senhor nos casou, bispo. Que coisa. Foi mesmo, viu, Que Pedro? coisa. Foi muito lindo, uma história maravilhosa que vocês são parte da nossa história. Então, a gente assim tem muito a agradecer na nossa vida. Nossa história está conectada com a história de vocês, né? Amém. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso orgulho. Como que ela se conectou e como que eu entrei aí de lambuja na história. Fala assim como foi essa história. Não, a Bispa já introduziu, né? Que eu mudei para São Paulo fazendo parte da equipe, que foi começar um novo desafio, né, em São Paulo. Conheci o Pedro, nos casamos e mudamos para Dubai. Quando a gente mudou para cá, tinha 3 meses que a gente tinha casado. Primeira coisa foi um choque, porque a gente sabia muito pouco, né? Acabamos conhecendo uma família que estava conectada ao primo do Pedro, que nos ajudou demais, mas não tinha, quer dizer, tinha igreja, tem igreja, mas a gente teve que buscar na nossa força manter o que a gente tinha aí, né? Porque a gente estava no berço. A gente estava no berço, a gente estava na pegada, né? Assim, com acesso a todo momento. E daí, quando a gente chegou aqui, primeiro foi um susto, veio aquela falta, dava um desespero. Antigamente ainda funcionava Skype. E daí a gente conectou assim numa igreja que é a primeira igreja que a gente conheceu aqui. Eu não me encaixei muito bem, daí a gente... Porque as igrejas aqui são... O senhor quer que eu fale sobre isso? Isso, é porque a gente achou muito curioso o formato das igrejas, porque, para quem não sabe, os Emirados Árabes é um regime bem fechado, né? Tudo assim, muito bem controlado, vamos falar assim. E as igrejas, elas têm uma autorização para funcionar dentro de um molde pré-definido pelo governo, não é isso? E aí a gente achou assim, bem interessante, que é um prédio muito grande, com diversas salas e os cultos acontecendo um após o outro, parece que desde as 5 da manhã, se não me engano, até, sei lá, 10 da noite, sai um grupo, entra outro, então as igrejas funcionam, a maioria delas assim, né? E uma outra em uma escola, em caráter de exceção, parece. Dá um pouquinho dessa explanação para a gente. O que eu costumo dizer é que quem está aí na Igreja do Brasil precisa realmente agradecer a Deus e louvar a Deus, porque a facilidade que nós temos para cultuar no Brasil, né? E a liberdade de ter um local próprio para poder fazerem os cultos. Inclusive, parabéns pela nova sede da saúde, maravilhosa. A gente foi lá na construção, quer voltar agora com tudo feito, né? Estamos te esperando. Se o coronavírus deixar, estamos esperando em julho, agosto. Ele vai embora rápido. Então, amém. Agora, aqui é diferente. Aqui não funciona assim, né? As igrejas aqui, elas têm diferentes maneiras de funcionar. Existe uma área autorizada pelo governo,
onde as igrejas compartilham o mesmo templo, né? Então, existem horários e existem licenças para as igrejas operarem nesses templos. Inclusive, todas as outras religiões funcionam no mesmo formato e no mesmo local, né? Existem algumas igrejas, né, que inclusive a igreja que nós frequentamos aqui, a Fellowship, e lá elas podem operar dentro de hotéis. Então, existe aí uma permissão para que essas igrejas operem dentro de hotéis e algumas até, né, em escolas também. Então, esse processo todo aqui, ele vem amadurecendo. É uma história muito linda que no começo da história aqui dos Emirados, um engenheiro que ajudou o Sheik, ele fez muito dinheiro para o Sheik e na sua aposentadoria, o Sheik deu para ele um pedido. Falou, o que eu posso fazer por você, porque você fez tanto por nós? E o que ele pediu foi a liberdade para as igrejas cultuarem aqui, né? Então, a atitude dele, né, uma pessoa fez com que abrisse, né, esse espaço para que nós hoje aqui pudéssemos congregar. Então, é um pouco diferente, só que Deus está aqui, Deus está em todo lugar. A gente está muito Glória a apegado Deus. Amém. a Deus aqui também. Amém. Amém. Tem um versículo da palavra, Pedro, inclusive eu quero aproveitar esse gancho aí só para jogar o versículo na nossa conversa. Apocalipse 5:9 diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, quando Jesus estava se sacrificando, ele estava comprando, não é um grupo, uma etnia ou uma geração, ele estava comprando todas as gerações de todos os lugares da terra, né? Esse é o amor ele é ilimitado de Deus, né? E ele não restringe, ele não faz acepção, né? E nossa oração é que toda essa parte do mundo aí seja invadida pela palavra gloriosa e o amor do Senhor Jesus, né? Nós recebemos. Amém, amém. Bom, vamos entrar um pouquinho dentro do contexto que a gente está vivendo aí, Pedro e Priscila. Bom, essa quarentena pegou a Terra, né? O planeta inteiro está em quarentena, né? Que coisa. E já fala um pouquinho como é que é o estilo de vida fora da quarentena, já é um estilo completamente diferente, né? Tem um período do ano que a gente teve aí que foi muito rigoroso, os horários, aquela coisa toda. Quer dizer, o estilo já é diferente. Ainda agora entrou mais uma quarentena em cima. Então fala um pouquinho o que é Dubai, Emirados Árabes, o formato da vida para todo mundo e hoje de maneira diferenciada. Então, Dubai, assim, dentro do Oriente Médio, Dubai ela é um pouco diferente, porque ela, se comparar com outros lugares, é um lugar mais normal, que mais se aproxima do Ocidente, né? Mas as leis da religião, elas são as leis impostas e assim, são aquilo, todo mundo tem que respeitar, independente se você é muçulmano ou não é. E as regras são rígidas, tem as consequências também, né? Então, com relação ao Ramadã, durante o ano tem um período em que durante um mês os muçulmanos eles jejuam desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mesmo se você não é muçulmano, se você sai, não tem restaurante aberto. Os restaurantes só podem abrir todo lugar em que, vamos colocar assim, em que é aberto, que as pessoas comem, que seja aberto, tem que ser fechado durante o dia e só abre quando tem o pôr do sol. Dubai mudou, acho que dos 2 últimos anos eles mudaram, onde, por exemplo, você vai no shopping, eles fecharam todas as praças de alimentações com tapume, porque daí colocaram uma placa, não muçulmano. Daí você pode entrar e você pode comer, mas é totalmente fechado. Isso para flexibilizar um pouco. Mas continua o Ramadã. Se você está dirigindo, se você estiver tomando alguma coisa dentro do carro, não importa, se o carro tem filme, se alguém te pegar, você vai ser penalizado por isso, independente.
Isso. Agora, vocês já estão acostumados com a restrição, então. Assim, a gente acostuma, vai no fluxo, né? Agora, sobre a situação que a gente está vivendo agora também, é importante dizer que a gente é muito abençoado de, como expatriados, poderíamos estar em diversos países do mundo, né? O país que nós estamos é um país que se preocupou muito, inicialmente, em se proteger com toda essa relação, né, da situação internacional. Então, a gente teve uma atuação do governo muito, muito no começo disso tudo, né? E eu acho que isso tem ajudado um pouco, né, os casos a não crescerem de uma maneira tão exponencial, apesar de estarem crescendo bastante nessa região, porém poderia estar pior. Como a Pri falou, existem situações aqui que eu acho que nem se compara com o que a gente está vivendo, né? O Ramadã tem as suas restrições, porém, se comparado com o que a gente está vivendo agora, de não poder sair na rua. A gente está vivendo um momento agora que eu não posso sair para correr em volta aqui do nosso condomínio no momento que a gente está agora, né? Que é um momento onde a nação se fechou para realmente colocar para fora todo o risco possível para que nas próximas 2 ou 3 semanas, né, em nome de Jesus, a situação aqui volte a uma normalidade, né? Então aqui tem 2 coisas que se param, você pode ficar preocupado. A primeira são os shoppings, né? Você lembra dos shoppings aqui? A vida é dentro de shopping. Fecharam os shoppings, aí você já imagina. E o segundo, que é uma fonte bastante importante para a região, de turismo e de economia, que é a companhia aérea Emirates, que também, né, cancelou muitos voos, está passando por um momento muito difícil e que a gente tem visto que agora também está começando a retomar alguns. Então, é um momento, eu acho que único na vida de todo mundo que está aqui, que eu imagino que seja na vida de muitos no mundo inteiro também, e a gente se adaptando, né? Então, a experiência do Ramadã de restrição dá um pouquinho assim de ideia, né? Mas agora é um outro nível. É outro level. Ô Pedro, e quais são as punições se você sai? O que acontece? Ô, Bispa, tem uma lista. Eu estava tentando contar ontem, mas eu perdi a conta. Sério? De várias. Começa com como se fosse R$500. Vou colocar. Multas. Começa com R$500. E vai, acho que até 50 mil. Sabe? Dependendo. Pega no seu celular, eu vou comentando. Deixa eu continuar falando. Espera só um pouquinho. Mas se você. Vamos colocar assim, o que seria o mais fácil da gente cometer o erro e sabe, mais comum. A gente mora dentro de um condomínio. E dentro desse condomínio, por exemplo, a gente poderia correr. Agora, se eu saio e alguém chama a polícia, que tem acontecido isso, os vizinhos têm chamado a polícia vem, eu tenho que pagar uma multa de 2.000. Nossa, se eu convido alguém para vir na minha casa, eu quero comemorar um aniversário, porque agora tem um número de pessoas que podem se reunir. Se eu convido pessoas para vir celebrar alguma coisa na minha casa, eu pago uma multa de 10.000 e a pessoa que veio também. Entendi. Então, só para te dar uma ideia, o risco é assim, se a pessoa ela é infectada, eles querem, por multa, fazer com que a pessoa não saia de casa. E houveram casos, né? Então, aqui a multa é de 50.000 se a pessoa está infectada e saiu fora, né, da quarentena dela. 50.000 vai pagar de multa. Só que aí, para nossa surpresa, tem uma multa que é de 2.000, como a Pri estava falando, que é de sair de casa. Então, assim, se eu saio de casa, né? E não é para ir no supermercado, não é para ir comprar remédio, ou o meu trabalho não é essencial, eu tenho que pagar a multa de 2.000. Entendi. Eles estão, assim, a questão, Bispa, eu até peguei os dados, assim. O primeiro caso aqui, nos Emirados, foi dia 29 de janeiro. E daí, foi meio que devagar, mas eles começaram a fechar. Primeiro restringindo quem vinha de alguns lugares da China,
da Tailândia. Aí, na hora que começou a pipocar aqui no Irã, eles começaram a proibir as pessoas que vinham do Irã. Começou assim, nananã, tipo, fechando as fronteiras, aos poucos, né? Até o dia... como é que foi aqui? Até o dia 12 de março, a gente tinha 85 casos. Do dia 29 de janeiro até o dia 12 de março, a gente tinha 85 casos. Hoje, tem 814. Que coisa. Então, o governo está desesperado, Entendi. porque mesmo impedindo as pessoas, fecha escola, fecha academia, fecha shopping, para de voar, não entra ninguém, não volta ninguém, os números crescem, 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 crescem. Então, o governo, ele impõe as regras e fala, certo. se você não cumprir, é isso daí. E para colocar em perspectiva, Bispo, só para terminar aqui esse contexto, a população do país inteiro não é tão grande, né? Aqui é quase 10 milhões a população, menos que São Paulo, né? Para ter uma ideia. E em Dubai, onde nós moramos, são cerca de 3 milhões, quase 3 milhões de habitantes. Então, esses números de casos, né? Esse crescimento exponencial comparado com o tamanho da população, é um pouco alarmante, né? E aí, por isso, eles estão bem restritivos. Entendi. Eu ia, inclusive, perguntar, porque aí está bem mais perto do epicentro aí, que é China, né? Bem mais perto do que a gente, mas como o rigor, né, o fechamento da fronteira, e parece que foi mais intenso, a coisa foi mais contida no começo, mas não adianta, esse vírus é teimoso, né, Pedro? A coisa parece que... Esse vírus não tem fronteira, não É existe isso aí. É isso aí. raça, não existe Frio, situação calor. econômica do país que protege contra o vírus. Pois é, aí é o maior calor do mundo. Ô Pedro, você é um cara aí do mundo corporativo, e como é que é o efeito na economia aí? Porque a quarentena ela tá desestabilizando a economia mundial, né? Aqui no Brasil, a grande interrogação faz a tal do lockdown vertical, horizontal, aquela coisa isola só o grupo de risco, libera o trabalhador, porque senão a economia não vai aguentar, né? Então a preocupação ela é legítima, ela é grande. Como é que é aí nesse universo daí? E você que interage muito com o mundo, como é que é a sua visão de mundo nesse momento econômico e a imposição da quarentena no mundo, né? Olha, Bis, primeiro eu tenho que, novamente, né, agradecer a Deus pela posição que Ele me colocou, né, e a empresa onde eu trabalho, que é uma empresa que poderia ser mais afetada, mas é uma empresa que tem protegido seus funcionários, né? Então eu tenho, primeiramente, esse privilégio. E uma atitude que nós estamos tendo aqui como equipe, né, trabalhamos com uma equipe regional que cobre todo o Oriente Médio, a África e o sul da Europa. Nós temos uma conferência, desde que quando começou essa crise toda, todas as semanas as equipes se reúnem numa conferência e cada um dá mais ou menos assim, como que ela está sentindo o impacto dentro da sua própria região, né? E grande parte da nossa equipe, ela é da Itália e da Espanha. Inclusive o meu chefe e o chefe do meu chefe, eles são da Espanha. E é uma situação bastante difícil, Bispo, para te contar assim, do ponto de vista assim, pessoal, né? Nem chegando no ponto econômico ainda, que eu vou comentar um pouco sobre isso, mas a gente ouvindo as histórias da Itália assim, de deixar o coração super apertado. Cada semana que eles começam assim, a descrever as barbaridades, né, que estão acontecendo, a última foi hoje. E, infelizmente, o sogro de um membro da nossa equipe, ele veio a falecer por conta desse vírus terrível, né? Ele não resistiu e reduziu assim a vida de uma pessoa que, se não fosse pelo vírus, né, teria se estendido mais. Então, assim, a gente escutando essas histórias, né, dos lugares que são mais afetados, que já chegou nesse ponto assim de mortes e de gente mais próxima de gente que a gente está conectado, a gente dá aquele baque, né? Poxa vida, mas então parece que não é só uma gripinha, né? É uma gripe quando é com o outro, mas quando alguém que você conhece perde um ente querido, vira um caso bastante grave, né? Então, das nossas equipes, o contato que a gente tem regional aqui,
esse tipo de compartilhamento da informação tem feito a gente refletir muito sobre a situação de uma maneira bastante profunda. Então, só para dar essa ideia, você quer fazer alguma pergunta específica do ponto de vista econômico, Bispo? Não, é porque a pergunta é, já que você está interage, você acabou de citar aí que o seu chefe é da Espanha, tem gente da Itália, então a sua empresa, o seu meio de trabalho tem muita conexão com outras nações, né? Por ser o mundo corporativo. E a pergunta é o que você está sentindo a nível global mesmo, porque há uma preocupação generalizada, né? Então a sua pergunta você já está mais ou menos... Claro, e nesse sentido, assim, áreas que dependem do turismo, de serviço, muito difícil, né? Não tem gente na rua, serviço sofre, né? Assim, diretamente falando aqui na região, são duas economias importantes. A do petróleo, né? Que tem sofrido aí por questões não relacionadas ao vírus, né? Porém, aqui, a outra parte da economia, especialmente de Dubai, que é importante, é o turismo, né? Então, o turismo tem sofrido de uma maneira gigantesca. E eu acho que o principal impacto está sendo a Expo 2020, né? Expo 2020. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa exposição internacional que vai acontecer em Dubai esse ano, que foi uma preparação gigantesca que eles tiveram. E assim como em Tóquio, né, as Olimpíadas que foram postergadas para o próximo ano, eles também estão considerando postergar esse grande evento, né, que a cidade de Dubai se preparou tanto para o próximo ano, né? Então é um impacto assim na economia brutal, de uma maneira assim que eu não sei nem te explicar o quanto a gente vai sofrer com isso, né? Pois Mas, essa aqui é os negócios depende muito da resolução rápida disso, né? O grande desconforto hoje, que virou pauta da nossa oração constante, né, que as implicações são muito variadas, né? Então, assim, no aspecto físico é o risco da doença, no aspecto econômico é essa oscilação, eventos como esse que você citou, né? No aspecto emocional, pessoas entrando em depressão, isoladas, né? Então, existe assim, é um cenário global perturbador, né, Pedro? E aqui entra o papel da igreja, esse tipo de live que a gente está fazendo, né? Até queria ouvir de vocês assim, como é que é estar do outro lado do mundo, mas estar perto ao mesmo tempo, essa conexão, né? A importância do que a igreja como um todo no mundo inteiro está fazendo, que é invadir as redes sociais, pregar o tempo inteiro, levar uma palavra de esperança, né? Como é que é vocês aí, a conexão de vocês com o lado de cá, o próprio funcionamento da igreja que vocês participam aí hoje nesse período? Fala um pouquinho do mundo virtual e a igreja e o que o evangelho tem para oferecer nesse momento de angústia e dor. Ô, Bispo, nossa, eu em várias lives eu comentei já, ainda falava com o Pedro, falava, nossa, tá bom demais pra gente, porque agora com o acesso tanto, né, aos cultos pelo YouTube ou então as lives, os horários variados, né, todos que a gente consegue assistir, fez assim, né, aproximou mais a gente. Assim, a gente está mais próximo agora daí do que de alguns relacionamentos aqui. Sério, porque aqui tá cada um desesperado no seu, sabe, no seu núcleo, porque com o menino na escola, aí tem que fazer tudo, né, online, com o professor e que não sei o quê. Daí virou tá cada um no seu ninho, a gente acaba não se falando pelos vídeos, porque a gente também nem tinha costume, porque era tudo bloqueado. E então agora a gente faz Zoom e assiste as lives e tudo. Então agora a gente aproveita todas as lives que vocês estão fazendo. Uma benção. E a igreja aqui, desde que fechou, eles fazem a sexta-feira, durante todos os horários dos cultos, eles também fazem as lives, para o culto e a palavra, né? E também para as crianças. Uma coisa similar também que a gente tem visto o Bispo Rodovalho fazendo, a liderança da igreja tem buscado os profissionais da área de saúde para dar uma posição um pouco mais científica, profissional sobre os aspectos e publicando isso para toda a comunidade.
Então, além, né, de manter os cultos, fazer ali um formato bastante profissional, até para que não se perca em qualidade e de conexão com as pessoas, eles também têm feito esse serviço, né, de trazer mais informação estruturada para todo mundo. E uma coisa que é importante dizer, Bispo, e também assim, fica aí a palavra para vocês, é um momento que a igreja precisa mais do que nunca do nosso apoio, né? Do nosso apoio de engajamento online, mas também do apoio financeiro, né? Porque, querendo ou não, a igreja, ela sofre bastante porque ela depende de nós e depende da nossa participação. Então, a gente tem, assim, ficar muito atento e buscando, né, ajudar mais do que nunca nesse momento, porque as nossas ofertas, elas fazem toda a diferença, né? Eu acredito que vocês devem também estar tendo essa situação aí. Exatamente, é uma pauta de oração. Uma mensagem para todo mundo que agora é a hora da gente mostrar que a gente tem fé e a gente também tem ação. A gente tem falado assim que é um momento em que a fidelidade está sendo provada, né, Pedro? Porque a obra tem um desafio gigantesco, enorme, né? E a gente tem tentado, assim, pelo culto online, sempre a gente tem um momento que a gente divulga o número da conta da igreja, enfatiza, e isso às vezes soa meio antipático, uma pessoa que não tem muito vínculo com a igreja, mas por que esse povo fala? É porque a igreja ela tem as necessidades, tem a estrutura dela, né? E a fidelidade, além de tudo, ela é provada nas horas da pressão mesmo, né? Então, é um momento que a gente está tentando criar essa cultura virtual e de fidelidade em dízimo e oferta também. Sem dúvida. Não, a fidelidade, ela não muda se você está no mundo virtual ou no mundo físico. Isso está em todos nós, mas nesse novo mundo, e que não vai voltar atrás. Isso nunca mais vai mudar. Nós, como humanidade, a gente não vai voltar como era antes. A gente vai ter que evoluir para poder se adaptar às situações novas. Então, todo mundo tem que acordar para essa realidade. Hoje em dia, contribuir virtualmente vai ser a nova regra. Verdade. Não, e outra coisa, se a gente ama tanto a igreja física, o lugar que a gente vai, se a gente quer voltar, nesse período, aqui a gente não sabe quando que eles vão liberar tudo. Se eu quero voltar a congregar, a ir lá, eu preciso continuar assim, sendo fiel, porque a estrutura ainda está sendo paga, as coisas ainda dependem disso. Claro que de forma diferente. Aqui, eu até, acho que eu tinha até comentado, não comentei. O governo, o que ele fez? Por 2 meses, ele congelou os aluguéis. Então, de empresas, claro, tem os critérios, né? Mas por quê? Está tudo fechado, academia, cinemas, lojas, comércio, tudo fechado. Então, os aluguéis aqui são absurdos, absurdos. Como que isso vai voltar depois? Porque não tem previsão. Eles falaram que era até 5 de abril, mas já postergado para 8. Então, assim, da mesma forma, se a gente quer aquilo, a gente ama, a gente cuida, a gente continua, né? Tem que ter isso no coração também, né? É isso mesmo. Amém. Maravilha. Pois queridos, a presença da igreja hoje, a igreja, ela nada para a igreja, né? A igreja, ela é essencialmente encontros, ela é presencial, mas por imposição do momento, a igreja está mais virtual, né? Intensamente virtual. Mas a palavra é a mesma, a atuação é a mesma, nós estamos entrando nas famílias, nas casas, nossos cultos online, como a família está lá confinada e tem um cristão, 1 ou 2 que servem a Deus lá, acaba juntando a família inteira ouve a palavra. Então, assim, Deus tem um movimento paralelo nessa fase, em que vidas estão sendo alcançadas, pessoas assustadas, e é para ficar mesmo, porque quem não tem a proteção de Deus tem que tremer na base, né? Mas existe uma proteção próxima, né, daquele que crê, daquele que busca a face de Deus. Então é isso, nós estamos tentando trazer um bálsamo de paz e alegria nos corações no meio de um mundo de incertezas, né? O Bispo Rodovalho lançou um programa praticamente diário que chama Fé Vence o Medo, né? Não sei se vocês já se conectaram lá, né? Essa é a frase, a fé vence o medo.
nós estamos aqui disseminando a fé, plantando uma palavra de fé em nome de Jesus, né? E outra coisa, eu acho que é aproveitando a oportunidade mesmo, porque eu acho que a gente está conseguindo atingir muito mais vidas agora do que dentro das igrejas. Né? É igual a Herança está falando, várias células que estão funcionando, assim, que a família toda está sentando e ouvindo. A família toda sentando assistindo culto. Gente que jamais pensou, cogitou ir à igreja, mas está lá sentando, chorando, recebendo a palavra. Então, é um momento assim que a gente tem que saber aproveitar também, né? Porque nós estamos conseguindo, assim, pregar, disseminar a palavra muito mais, né? Não tem que fazer uso de tudo, né? É isso mesmo. Aqui, eu sendo sincera, Bispo, no começo, quando começaram, fecha isso, não sei o quê, quando muita informação, eu estava acostumada a ver, a acompanhar a informação, o trem estava me deixando ruim, sabe? Eu peguei e falei, quer saber? Eu não vou assistir mais, não. Tá certo. Grupo, você faz parte do grupo do pai da escola, grupo do amigo disso, grupo da família, não sei o quê, aí começa, link, informação. Eu parei de abrir, eu falei assim, ó, eu me recuso a entrar nesse ambiente e ficar desesperado. Pronto, é isso aí. Eu falei, não, e falei com o Pedro. Falei, Pedro, a gente não vai ficar assim. É a nossa casa, é a nossa família, a gente é firmado na rocha, a gente sabe quem é o Deus que a gente serve, e nós vamos, esse ambiente nós não vamos trazer para dentro da gente. Muito Criando bom. rotina, exercício, louvor, sabe? Assistindo aquilo, assistindo as lives, assistindo aquilo que faz a gente ter fé ao invés de ter medo, sabe? Porque do lado de fora é só, se a gente olhar perto da gente, é só a gente, até um dia a gente correndo no sábado, a gente passando, as mulheres falando a língua delas, a gente sabia que elas estavam falando de coronavírus. Porque estava falando negócio de número, de não sei o quê. Então, assim, a gente posicionou dessa forma, porque senão, primeiro, fica ruim de você. Todo dia é uma montanha russa, porque você depende da informação que está vindo de fora. E peraí, é muito fácil crer. Pois é, Priscila, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? E o medo vem pelo ouvir da seta do mal, né? Então, existem, todo mundo que fala tem uma intenção ao falar, né? E tem muita gente que a intenção é justamente disseminar medo, é ser o dono da primeira notícia, estou sabendo mais que todo mundo, e aquela coisa, é uma chuva é terror. Na verdade, nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé, né? E é isso que a gente tem decidido também em casa. É bom ouvir vocês dizendo isso, que é isso que nós queremos passar para a turma que está conectada conosco aqui agora. Nós precisamos selecionar o que está entrando no nosso ouvido e no nosso coração, né? E nós escolhemos a palavra, a fonte do Todo-Poderoso em nome de Jesus, amém? E só mais uma última coisa, na live de vocês, a Bispa comentou sobre essa saúde mental, né? Tem tudo a ver também, né? É uma saúde física, uma saúde mental e a saúde espiritual. Assim, a gente tem todo esse pacote agora. A Esposones aqui pegou esse momento, ficou esportista, tá assim, fazendo 3 treinos por dia. Quando ela voltar, vocês nem irão reconhecer de tão forte. Muito bom. Parabéns, queridos, olha, a saudade nossa de vocês é enorme, é muito bom revê-los, é muito bom falar com vocês, é muito bom ver essa alegria aí estampada na telinha aqui do nosso celular. E eu vi que vocês estão bem, graças a Deus, e ver esse coração fiel, esse amor que vocês acabaram de demonstrar pela igreja, esse zelo, essa preocupação, né, pelo sustento da obra. Tudo isso, esse conjunto aí, é uma alegria gigante, 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 viu? Obrigado por parar um pouquinho aí nas atividades, porque eu sei que você está em home office, trabalhando pesado, né? E é muito bom ter contato, você ia falar. Nós queremos demais, amamos vocês demais, demais, demais. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Um beijo para todo mundo que está acompanhando. A gente, assim, conte conosco para o que der e vier. Estamos aqui preparados para o que der e vier, ok? Amém, amém.
E a nossa oração é essa: em breve vai acabar tudo isso, a vida vai voltar ao É isso normal, que eu ia falar. vocês vão passar aqui em nome de Jesus, Amém. né? Mais uma vez. Né? Pode falar, Uma Priscila. coisa, bispo, eu não sei, assim, tem gente que vai julgar o que eu vou falar por ser ignorante, sem informação, mas independente da informação, eu tenho certeza que vai passar. Se vai demorar um mês aqui, aí às vezes demora um pouco mais, porque, né, chegou depois, o que for. Eu tenho certeza que vai passar. Eu fiquei tão frustrada quando eles falaram que vai voltar à escola das crianças só em agosto. Eu quase chorei. Falei, gente, por que falar isso agora? Porque está matando uma esperança de que as coisas vão se resolver mais tudo. Então, vai passar. Está ruim, é muito contagioso, mas a gente fazendo o que, né, obedecendo o que tem que ser feito. Eu tenho certeza, Deus é fiel, Ele está no controle. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Não importa o vírus. Pareceu o vírus, ele vai sumir. Em nome Amém. de Jesus. Vai Amém. passar. Tá todo mundo trancado, tá subindo pelas paredes, só pode passear com o cachorro, vai passar. É isso que eu falo pra mim toda hora. Porque... Amém. Enquanto não passa, Pri, enquanto não passa, nós vamos aqui, ó, fazendo as nossas lives aqui juntos, hein? Então, como é que a outra? Só nós, em nome de Jesus. Eu quero fechar aqui plantando uma palavra no coração de quem estiver conectado conosco. Lá em Isaías, quando vai anunciar a vinda de Jesus, ele diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses títulos dados a Jesus mostram áreas de atuação que só ele tem. Então ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele tem uma palavra de sabedoria em cada situação de batalha. Ele é Deus forte. Isso aqui é poder, isso aqui é autoridade. Ele muda o cenário da terra com uma palavra, né? E ele é Pai da eternidade, ele é um Deus que não apenas trabalha hoje, mas trabalha para sempre, a salvação eterna, e príncipe da paz. Quer dizer, o coração está angustiado, aflito, ele tem paz, né? E é essa palavra que eu queria deixar com todos os queridos aqui, pararam um pouquinho da sua agenda para receber esse momento de compartilhamento, né? Que haja paz no coração de todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, podem dar o tchau aí de vocês para o nosso povo e nós vamos encerrar aqui nosso tempo juntos. Fica à vontade, Pedro e Pri. Saudades de todo mundo. Logo, logo a gente chega aí, né? E fica também o convite, também vem para cá. Nós vamos aí, vocês Pode ser vêm pra depois? Pode ser depois que acabar tudo? Não vem agora não. Agora não tem Aproveita jeito, para comprar agora que tá barato. Ah, tem essa dica aí, olha aí, ó. Nossa, tchauzinho. Tá certo, gente. Um beijo grande, Pri, Pedro. Amamos vocês. Que delícia. Esse tempinho aqui foi maravilhoso, viu? Revigorante. Muito obrigada. Um abração. Mãe, ó. Beijo. Deus abençoe a todos. Um super abraço. Beijo Fique na grande. paz.